The First Tree. É um daqueles jogos que fazem você se perguntar como algo tão simples consegue ser tão bonito e memorável. Lançado em 2017 e criado quase inteiramente por uma única pessoa, David Willey. O jogo é um walking simulator contemplativo e visualmente marcante. Pelo preço cheio, talvez não agrade todo mundo, mas pela experiência que ele entrega, ele é único. Um pequeno aviso importante, talvez seja melhor você sair agora, se você pretende jogar o jogo. The First Tree funciona melhor quando você entra sem saber de nada. Mas se os spoilers não forem um problema para você, vamos continuar. A história é muito mais profunda do que parece. Ela se constrói em duas narrativas paralelas. Um homem conversando com sua esposa sobre um sonho e o próprio sonho. A jornada de uma raposa em busca de seus filhotes. Esse jogo é um jogo sobre um luto, memória e reconciliação emocional. Sobre como muitas vezes é no silêncio e não nas palavras que a gente entende quem realmente é. A primeira fase já começa de forma fria e dolorosa. Controlamos uma pequena raposa, sozinha em uma floresta coberta de neve. O ambiente é vazio, quase sem vida. E logo fica claro, algo está errado. Seus filhotes desapareceram. Não há explicações, não há falas, só a sensação imediata de perda. Movida pelo instinto, a raposa começa a explorar a floresta. O silêncio pesa e cada passo mistura medo e esperança. Até que ela encontra um dos filhotes. Ele está morto. O momento é rápido, mas ele é devastador. Não há despedida, não há tempo para o luto. O jogo força você a seguir em frente. Ainda restam 2 e ela precisa encontrá-los. Durante a jornada, o cenário começa a mudar. Em meio à natureza gelada, surgem objetos humanos fora de lugar. Carros abandonados, bancos solitários, pedaços de casa, cadernos e tanques enferrujados. São como fantasmas de um passado esquecido, congelados no tempo. E sempre ali, no horizonte, existe uma árvore gigantesca, silenciosa, mística, observando tudo de longe, como se guardasse alguma coisa maior. Enquanto acompanhamos a raposa, a segunda história começa a se revelar. Ouvimos Joseph narrando um sonho para sua esposa. Um sonho vivido sobre uma raposa vagando por uma floresta nevada. Aos poucos entendemos que a raposa que a gente controla no jogo é a raposa do sonho do Joseph. Os cenários representam fragmentos da vida dele, especialmente a relação com o pai que ele teve. Joseph relembra da sua infância. Ele amava os brinquedos de madeira feitos pelo pai. Um artesão e um lenhador habilidoso, marcado por um passado difícil e silencioso. Mas fora de casa, a realidade era cruel. Na escola, o Joseph sofria bullying por ser diferente. Os brinquedos, antes símbolos de carinho, viraram um motivo de vergonha. Com o tempo, ele se fechou e rejeitou aquilo que amava, e sem perceber, começou a se afastar emocionalmente do próprio pai. Não houve uma grande briga, só o silêncio, distância, coisas não ditas. Enquanto essas memórias surgem, a raposa continua avançando, sempre em direção àquela grande árvore. Para ela, talvez, seja a última esperança. Para Joseph, representa a origem de tudo. O ponto onde as memórias, sentimentos e arrependimentos se encontram. Na segunda fase, o jogo aprofunda a adolescência do Joseph. Excluído e buscando pertencimento, ele tenta chamar a atenção do pior jeito possível. Confusão, rebeldia e atitudes contrárias a tudo que o pai dele representava. O ponto de ruptura acontece quando Joseph rouba o carro do próprio pai e acaba preso. Mesmo assim, o pai aparece para ajudá-lo. Sem discursos, sem gritos, apenas presença. Esse momento planta a semente da mudança. Ainda que o afastamento emocional continue, mais adiante, o jogo entrega uma de suas cenas mais marcantes. A raposa caminha diante de um céu perfeitamente refletido no mar. É uma imagem simples, mas absurdamente bonita. E aqui, quem narra é Rachel, a esposa do Joseph. Ela conta sobre sua infância, uma infância difícil, marcada por abandono e orfanatos, até finalmente ser adotada por alguém que realmente se importava. É na faculdade que ela conhece o Joseph, e pouco a pouco chega a verdade. Seu pai nunca foi perfeito, mas ele sempre foi presente
e nunca desistiu dele. Na frase seguinte, tudo se confirma. O pai de Joseph já morreu há muito tempo atrás. E aí que tudo faz sentido. Muito antes do pai de Joseph morrer, o que fez ele sair do Alasca e conhecer a Rachel e tentar construir uma nova vida não foi apenas ambição, foi a sensação sufocante de estar preso em um lugar cheio de memórias ruins por causa do bullying. Ele queria viver mais, sentir mais, descobrir quem ele realmente era. Enquanto o pai ainda estava vivo, existia uma expectativa que Joseph assumisse a madeireira da família, mas ele não queria isso. Ele sonhava em ser um arquiteto, criar, construir de outra forma. E surpreendentemente, teve o apoio do pai. No dia da mudança, houve uma pequena briga. Nada extremo, nada dramático. Apenas uma discussão comum. Daquelas que, quando alguém morre, se transforma em um peso quase eterno. E depois disso, enquanto Joseph fazia a faculdade e se formava, o pai dele se foi. E tudo que vemos em First Tree, a raposa, a jornada, as árvores, os sonhos, é Joseph criando coragem para lembrar, revisitar o passado e aceitar a própria história. É o caminho de volta para casa, aquela que ele deixou na Alasca, mas emocionalmente nunca o abandonou. É nesse momento da vida, Joseph tenta ter um filho com a Rachel, mas não consegue, talvez por acaso, talvez por questões físicas, ou talvez porque emocionalmente ele ainda não está pronto, como se o universo estivesse dizendo que antes de seguir em frente, ele precisava entender o passado e o pai, entender a si mesmo e aceitar a perda. Porque The First Tree nunca foi sobre encontrar algo novo, sempre foi sobre enterrar o que doeu, sem esquecer o que foi o amor. É sobre aprender a conviver. Finalmente chegamos à primeira árvore, e o cenário aqui muda completamente. O branco da neve, o verde das árvores, o azul da água, tudo é trocado por tons quentes e fervorosos. Um pôr do sol eterno. A árvore não é apenas grande, ela é colossal, quase divina. É uma presença que não precisa falar para ser compreendida. A raposa se aproxima e encara a verdade mais dura da jornada. Não há nada que possa ser feito. Seus filhotes já morreram. Não existe milagre e nem volta. Tudo o que resta é apenas deixar uma mensagem, simples e silenciosa. E justamente por isso é devastadora. A primeira árvore não traz os filhotes de volta. Ela oferece descanso, um adeus que não dói mais. A dor não desaparece, ela é entendida. A raposa recupera suas forças, ela se levanta e segue em frente. Continua vivendo, sem esquecer, mas sem desistir. Só lembrando que essa parte do final é interpretação minha, então é pura interpretação. E então vem o final humano. Agora controlamos Joseph. Estamos de volta à antiga casa no Alasca. O lugar é simplesmente silencioso, cheio de memórias. A Rachel está dormindo, mas algo muda completamente o tom da história. Um quarto de bebê. Eles finalmente vão conseguir ter um filho. Joseph enfrentou o passado, aceitou aquela dor e agora algo novo pode nascer. Ao sair da casa, ele vê um espírito de luz na forma de raposa. Ela o guia e Joseph corre atrás dela, sem pensar duas vezes, até perder o fôlego e chegar a uma árvore antiga, onde estão gravados o seu nome e o do pai, marcados juntos no tronco. Tudo se conecta. No momento final, Joseph vê a raposa partir, junto dos 3 filhotes. Não como se nunca tivessem morrido, mas como uma lembrança eterna. A mensagem é simples e poderosa. A vida é curta, difícil e dolorosa. Ela deixa marcas, e mesmo após a morte, a família permanece viva na memória e no amor. The First Tree não fala sobre finais felizes, fala sobre finais verdadeiros. A história é profunda, é humana e silenciosa. Ela não é épica, não é heróica, ela é real. E justamente por isso ela é tão memorável. A trilha sonora é marcante, os gráficos e visuais são expressivos e lindos. O jogo confia no jogador, guiando-o apenas pela curiosidade e pela árvore no horizonte, que é a única coisa que te guia. E por algum motivo, instintivamente você segue esse caminho e vai em direção da árvore. No fim, The First Tree é um walking simulator de raposa
que você pode comprar por R$1,50. Ele não é um jogo extravagante que quer testar sua habilidade como o melhor jogador de todos os tempos. Ele apenas quer te fazer sentir um sentimento de luto, de perda e, no fim, de esperança. E ele inevitavelmente consegue fazer você sentir esse sentimento. Ele consegue te fazer sentir esperança. And if it wasn't for my parents, I wouldn't have met you. You have strength, Joseph, and you're not as alone as you think. It's all just so